Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Ser Jesus, que Deus abençoe sua vida. Hoje quero falar sobre essa questão que ainda gera muita dúvida em algumas pessoas, que é quando que você deve se batizar. Vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, quando o batismo deve acontecer. E quero começar mostrando para vocês a passagem de Atos, capítulo 8, do versículo 29 ao 38. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Essa passagem nos dá o contexto exato de quando e como deve ser o batismo, pois conta que o discípulo Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, se colocou à beira da estrada para se encontrar com um homem eunuco. Este homem estava indo adorar a Deus em Jerusalém. Filipe viu que o homem estava lendo o livro do profeta Isaías, porém o homem não estava entendendo o que dizia as Escrituras. Então, partindo daí, Filipe começou a explicar para ele a palavra de Deus e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, andando mais um pouco, viram um lugar que tinha água, e o eunuco perguntou: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: você pode, se crê de todo o coração. E responde o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E foi batizado ali mesmo. O primeiro ponto importante que vemos aqui é que Filipe não tenta batizar o homem logo de início. Primeiro, Filipe senta com ele e explica a palavra de Deus e sobre Jesus. E o segundo ponto importante é que parte do eunuco a decisão de se batizar, pois quando ele vê a água, ele mesmo questiona Filipe, perguntando se algo o impediria de se batizar. Então Filipe diz que se ele cresce de todo o coração, ele poderia ser batizado. E o próprio eunuco declara que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E segundo esse exemplo, podemos dizer que o melhor momento para se batizar é quando você crê e aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e quando você compreende o significado do batismo. Tendo esse entendimento, já é recomendado que você se batize. E não fique se preocupando, querendo mudar toda a sua vida primeiro para depois se batizar, achando que você precisa primeiro se santificar por completo, pois todos somos falhos e por mais que nos esforcemos para andar em santidade, volta e meia vamos acabar falhando. Então, assim que você entender o significado do batismo e decidir entregar sua vida para Jesus, batize-se o quanto antes, pois viver com Cristo é viver uma transformação contínua, onde todos os dias da sua vida você será transformado pela palavra de Deus. E se você permanecer firme na presença de Deus, naturalmente você irá começar a abandonar o pecado que antes te escravizava. Recomendo que quando você for se batizar, peça ao pastor ou aos irmãos da igreja para fazer o que chamamos de os primeiros passos, que nada mais é do que um estudo rápido para você saber o básico da palavra de Deus, para que assim você esteja pronto para o batismo. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia não preparam as pessoas para isso. Se você simplesmente chegar e pedir para ser batizado, eles te batizam, sem que você tenha um mínimo de entendimento da decisão que está tomando, o que é muito perigoso, pois pode levar a pessoa a achar que está salva quando na verdade ela está afastada dos caminhos de Deus. Não percam tempo com as coisas deste mundo, pois só temos essa vida para decidirmos se vamos passar a eternidade na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo ou longe dele, no sofrimento eterno, e cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Que Deus te dê sabedoria para escolher o caminho certo. Deus te abençoe.